Pinhel, vila de fronteira, de facto e de direito até o Tratado de Alcanices, de facto depois daquele tratado e até à pacificação após a crise de 1383-85, proclamou sempre o seu pendor anticastelhano, celebrando claramente a nomeação do mestre de Avis como regedor e defensor do reino e depois a sua eleição nas Cortes de Coimbra. Tais atos, numa época de indefinição e de aparente superioridade castelhana, revestem-se de admirável coragem. Se a Batalha de Aljubarrota tivesse sido perdida, a vila de Pinhel teria sido particularmente humilhada. As inimizades entre Portugal, Galiza e Castela-Leão são, por vezes, da mesma natureza das que frequentemente surgem entre os membros da mesma família, refletidas na máxima piores do que inimigos são irmãos. Os direitos sucessórios, reais ou pretensos, alimentam a ambição sem limites precisamente no seio das famílias. O sentido independentista de Portugal alimentava-se até das suas raízes históricas. Na sequência da Reconquista Cristã, os reis, na impossibilidade material de aguentarem os territórios livres de mouros, compensavam os reconquistadores investindo-os do regimento dos respectivos territórios, constituindo presúrias. Vímara Pérez, presor do território que havia de ser a base do futuro condado portucalense, logo lhe concedeu um certo sentido de unidade, acentuado pelo conde Dom Henrique, posto em perigo pela sua viúva e salvaguardado e alargado pelo primeiro rei Dom Afonso Henriques. O corajoso passado de Pinhel, abnegado e afirmativo, quantas vezes sofredor das consequências da clareza das suas posições, alimenta o orgulho da sua condição passada de qualquer pinhelense. Na concepção do romance, houve que ter em conta, como fator importante de recriação da época, os alimentos então consumidos. Assim, houve que averiguar a proveniência autóctone do norte da África ou do Oriente. Arredou-se a proveniência do continente americano, só disponíveis a partir do século XVI, como por exemplo a batata. As armas medievais, a medicina incipiente e intuitiva, a vestimenta talar, sobretudo das mulheres, influenciada pelo sentido pecaminoso dos dogmatismos imperantes, tiveram que ser respeitados. O desenrolar dos episódios essenciais foram intencionalmente aliviados desta característica dogmática dominante na Idade Média por uma questão de frescura narrativa. Pratica-se desde já, não obstante os enredos obstaculizantes surpreendentemente ativos, a grafia segundo o acordo ortográfico por uma razão muito simples. Logo a quando da sua publicação no Diário da República, em 1990, o seu conteúdo conquistou-me. O seu aspecto mais espetacular, a eliminação das letras mudas, reputei-o uma evolução natural da língua no sentido da adaptação da escrita ao serviço da oralidade. Tudo isto no seguimento de atos evolutivos passados que levaram à substituição do PH pelo F, o Y pelo I, ou da fixação da grafia da palavra mãe
em vez de mãe I, ou de ontem em vez de ontem com H. Atualmente escrevemos de maneira bem diferente de Camilo Castelo Branco ou de Eça de Queiroz. E a evolução continua. Não há nenhuma subordinação ao português do Brasil. Este também se deu eliminando o trema, que o português agora chamado luso-africano há muito tinha eliminado, e suprimido certos acentos agudos, como nós, através do Diário da República número 32 de 1973, tínhamos eliminado o acento grave nos vocábulos com os sufixos mente, izinho ou zito. A especificidade de cada versão é inteiramente respeitada e são de monta as vantagens do mesmo dicionário servir tanto entre os luso-africanos como entre os brasileiros. O problema é apenas gráfico. Para além do mais, afasta-se o risco sério de a versão luso-africana se tornar uma espécie de dialeto secundário, cujo estudo por estrangeiros ficaria secundarizado ou desprezado perante a versão brasileira que já predomina, por exemplo, nas dobragens de filmes ou no texto de documentos escolhidos via internet. O emprego da nova grafia é, para mim, afirmação de patriotismo sem exageros chauvinistas. Vós que estáis aqui conosco, motivados pela curiosidade cultural, se quiserdes acompanhar-nos na digressão que fizemos através do tempo, até o século XIV, sentir-nos-emos honrados em guiarmos a visita. Se tiverdes tanto gosto nela como nós tivemos, garanto-vos que será muito.